você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça os seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Muitas pessoas usam desculpas para não obedecer a Deus, usam desculpas para não fazer o que Deus mandou ser feito. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é interessante que muitos usam como desculpas a idade que tem. Vamos ao nosso tema. Não use sua idade como desculpas. O nosso texto base está em 1 João, capítulo 2, verso 14, a parte B. Jovens, eu vos escrevi por quanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Eu amei quando o Senhor me deu esse tema, e o Senhor me deu o tema e me deu aonde eu deveria procurar. Essa é uma afirmação feita pelo apóstolo João. Ele nos mostra que existe um estímulo para não desanimarmos, para não desistirmos, para não ficarmos parados, esperando as coisas acontecerem ou até mesmo, como muitos, esperando a morte. Nós não podemos dar desculpas para obedecermos a Deus, nós não podemos dar desculpas para fazermos a obra de Deus, porque a nossa força, independente da nossa idade, ela vem do nosso Senhor. Vamos conferir Salmo número 28, verso 7, verso 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Quando nós vemos as pessoas usando desculpas para não fazerem o que Deus manda fazer, elas usam justamente essa questão: eu já não tenho mais força, eu me sinto incapaz, eu estou debilitado, ou eu sou muito nova, ou eu assim não consigo, eu não vou dar conta. Mas nós vamos ver na Bíblia exemplo de pessoas que foram usadas por Deus, independente da sua idade. Eu quero começar falando sobre Noé. Noé era um homem obediente a Deus, ele era um homem reto, ele andava com Deus e Deus testemunhava dele. Quando Noé tinha 600 anos, ele precisou recomeçar a vida dele após o dilúvio que trouxe a destruição da humanidade. Gênesis capítulo 7, verso 6. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Olha só, Noé com 600 anos, ele precisou reconstruir, recomeçar. O segredo de Noé era que Noé obedecia a Deus e não obedecia em partes, não. Ele obedecia a Deus em tudo. Gênesis capítulo 7, verso 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Eu comecei citando Noé porque ele tinha filhos que com certeza tinha mais vigor que ele, com certeza era muito mais jovem do que ele, mas foi a Noé que o Senhor escolheu, e após o dilúvio Noé continuou a trabalhar na terra, ele foi lavrador. Vamos ver Gênesis capítulo 9, verso 20, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Aí você pode falar, mas na época de Noé era outra história. Então vamos andar mais um pouquinho na Bíblia. Vamos ver, por exemplo, quando Deus usou Moisés e Arão. A Bíblia fala que um tinha 80 anos e o outro, que era para ser o ajudante, tinha 83. Êxodo capítulo 7, verso 7.
E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Imagina Moisés dando desculpas para Deus que ele não sabia falar. Será que ele estava esperando que Deus ia dar um jovem mais robusto, mais forte para ajudar, para ser o auxiliar? Aí Deus manda quem? Arão. 3 anos mais velho que Moisés. Sabe qual foi o segredo de Arão e de Moisés? Foi o mesmo de Noé. Eles obedeceram a Deus em tudo. Vamos conferir em Êxodo capítulo 7, verso 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. O segredo deles, tanto de Noé como de Moisés e de Arão, era obedecer ao que o Senhor mandou eles fazer. E Caleb? A Bíblia fala que Caleb, ele tinha 85 anos, ele se sentia um jovem, ele se sentia tão forte de quando ele tinha 40 anos. Josué no capítulo 14, verso 10 e verso 11. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha o testemunho de Caleb. Caleb falou assim: eu posso ter hoje 85 anos, mas eu tenho o vigor de quando eu tinha 40. Sabe qual foi o segredo de Caleb? Foi ser fiel ao Senhor, foi aguardar no Senhor o cumprimento da promessa do Senhor. Você lembra de Abraão, né? Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele para sair da terra onde ele estava, para ele ir a um lugar que o Senhor ia mostrar. E Abraão, ele largou aquele lugar onde estava a segurança, onde estava a confiança, aquilo que ele conhecia. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele confiou no Senhor e ele deixou o Senhor conduzir ele. Gênesis capítulo 12, verso 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha que tremendo, ele também obedeceu em tudo ao Senhor. O segredo de Abraão foi justamente isso, ele obedeceu em tudo ao Senhor, ele foi fiel e Deus o preservou. Deus o chamou de amigo e pai de todos aqueles que creem. Vamos ver mais um exemplo. Josué. Josué, ele era jovem quando ele servia a Moisés. Êxodo capítulo 33, verso 11, que diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha a intimidade de Moisés com o Senhor. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Olha que tremendo, Josué estava sempre onde Moisés estava. Josué, ele ouvia o que Moisés falava. Josué era um homem que queria servir a Deus. Segundo os estudiosos, Josué tinha mais de 40 anos quando ele saiu lá do Egito e ele tinha mais de 80 anos quando Deus usou ele na liderança do povo de Israel. O segredo de Josué, ele seguia os conselhos de Moisés, ele aprendeu a obedecer e a servir o Senhor em tudo. Você lembra de Timóteo? Pois é, Paulo chamava de o jovem Timóteo, discípulo de Paulo desde pequeno. Timóteo conhecia as Escrituras, mas possivelmente quando ele tinha 13 anos, ele se converteu ao cristianismo. Mas quando ele tinha entre 18 e 20 anos,
ele passou a seguir a Paulo, ele passou a ser colaborador de Paulo em todas as coisas. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Olha que versículo interessante para nós pensarmos. Não podemos desprezar a idade que nós temos e também não podemos desprezar a idade dos outros, mas tanto nós como os outros temos que querer sermos testemunhas, edificarmos a vida do outro através da palavra do Senhor, mas no nosso comportamento, no nosso amor, na nossa fé e na nossa pureza, as pessoas poderem ver a Cristo em nós. Sabe qual era o segredo de Timóteo? Ele era fiel a Deus, mas também ele era um homem fiel a Paulo. A gente vê que, segundo os estudiosos, tem mais um personagem que apareceu e foi ungido muito novo. Quando a gente fala em ser ungido, logo a gente lembra de Davi, não é verdade? Segundo os estudiosos, os teólogos, Davi só tinha 12 anos quando ele foi ungido. E ele demorou 18 anos para ele assumir o trono de Judá. E olha, foi com 37 anos que ele se tornou rei, mas é rei de Israel. Já quando ele venceu, quando ele derrotou Golias, segundo os estudiosos, ele deveria ter entre 18 e 20 anos. Davi, ele era um homem que valorizava a presença do Senhor. Davi salmodiava, Davi cantava, Davi adorava ao Senhor e Davi procurava ser fiel a Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 12 e verso 13 diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. O segredo de Davi era a confiança que Davi tinha em Deus. Você lembra do rei Manassés? O rei Manassés, ele se tornou rei de Judá com 12 anos de idade. Segundo Reis, capítulo 21, verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Eu acho interessante que tem pessoas que os seus filhos crescem e eles não percebem que os filhos estão amadurecendo. Eles tratam os filhos como bebezinho, como criancinha e não querem dar responsabilidade aos filhos. Mas a gente tem que olhar para os nossos filhos como o Senhor olha. O Senhor é aquele que não atribui ao homem o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Nós vimos Manassés, ele teve um segredo também, ele se arrependeu, porque antes ele fez muita coisa que desagradou o Senhor. Ele começou o reinado dele muito mal, mas depois, quando ele se arrepende, ele se tornou um homem fiel a Deus e Deus o abençoou. Jeremias, você se lembra de Jeremias? Segundo os estudiosos, Jeremias foi chamado por Deus também quando ele tinha 12 anos de idade. Jeremias capítulo 1, versos 5 a verso 7. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redarguei. Aí, olha a desculpa que Jeremias deu. Ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Olha que tremendo, que palavra importante
interessante para nós aprendermos. O Senhor é aquele que usa a todos quanto de bom grado, ainda como no caso de Jeremias, que fala: olha a minha idade, mas ele obedeceu. O segredo dele, ele teve uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Já o rei Josias, ele tinha somente 8 anos. 8 anos quando ele se tornou rei. Segundo Reis, capítulo 22, verso 1. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. É muito importante ensinarmos às crianças a importância da obediência, porque o segredo de Josias foi justamente isso. Ele foi um homem obediente, ele serviu ao Senhor, ele foi fiel. Segundo Reis capítulo 22, verso 2, nos mostra que ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Nós precisamos sempre estar ensinando a palavra de Deus às crianças, porque nós não sabemos que criança Deus quer usar, nós não sabemos qual a idade da pessoa que Deus quer usar. Já o rei Joás, este só tinha 7 anos de idade, segundo Reis, capítulo 11, verso 21. Joás tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. Joás, ele foi um rei que foi bem sucedido, mas ele só foi bem sucedido enquanto ele era orientado por Joiada. Como nós precisamos ensinar as crianças a terem afinidade, a terem intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Vou começar a concluir. Quando Deus quer usar alguém, Deus não olha a questão da idade, Deus não coloca limite de idade, sabe por quê? Se a pessoa é mais idosa, Deus é aquele que renova, Deus é aquele que fortalece aos cansados. Isaías capítulo 40, verso 29 nos mostra que faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Não podemos usar desculpas para servir ao Senhor. Nós precisamos amar o Senhor com todas as nossas forças. Nós precisamos deixar Deus nos usar. Teve uma irmã que marcou a minha vida. Esta irmã, ela era uma mulher que ficava na cama. Ela não tinha condições de andar, mas ela pegava o telefone e ela ligava para as pessoas. Ela orava pelas pessoas. Ela evangelizava as pessoas através do telefone. Que testemunho lindo que eu guardo até hoje. O segredo para nós vencermos é, como disse no nosso texto base, é termos a palavra de Deus dentro de nós, é sermos orientados e guardarmos a palavra de Deus. Assim, através da palavra, nós vencemos os obstáculos, nós vencemos os gigantes, nós vencemos o maligno. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.